Bom dia. Então nós vamos resolver aqui alguns exercícios adicionais de integração dupla. Então o primeiro exercício que nós vamos resolver é a letra A. E essa letra A a gente deve resolver a integral de 0 até a raiz de 2 de y até a raiz quadrada de 4 menos y quadrado da função x dx dy. Bom, essa função, como a gente tem esses termos aqui, raiz quadrada de 4 menos y quadrado, ela pode ficar mais simples se a gente resolve fazer ela através de uma mudança de coordenadas para coordenadas polares. Então, primeiramente, vamos tentar entender esse domínio aqui, o que ele quer dizer em coordenadas polares. Bom, para isso, a gente vai desenhar aqui um domínio em coordenadas polares. Então, vamos fazer aqui, primeiramente, os eixos x e y, as coordenadas cartesianas. Eu tenho aqui y e tenho aqui x. Bom, em x a gente vai fazer a variação de y, da função y, ou seja, x igual a y, que é a mesma coisa que a função y igual a x, que é a equação de uma reta, que passa aqui pela mediatriz do primeiro quadrante. E também a gente vai usar a função x, o ponto x é igual a 4 menos y ao quadrado. Isso aqui a gente pode também reescrever de uma outra maneira, como a gente fez aqui em cima. E a gente tem a seguinte expressão: x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E 4 é igual a 2 ao quadrado. Bom, então vamos traçar essas curvas aqui no gráfico para ajudar a gente a raciocinar. Primeiramente, então, a curva que representa a reta y igual a x. E depois vamos desenhar a circunferência que é definida por essa equação aqui. Essa circunferência, a gente tem aqui o 0, 2 menos 2 e 2, a gente pode traçar ela através desse esboço aqui. Vamos fazer um esboço. Pronto. Essas duas curvas se cruzam num ponto, que é esse ponto aqui. Vamos descobrir que ponto é esse. Para fazer isso, basta a gente igualar as duas curvas. Então, a gente pode resolver um sistema, com essas duas equações. Então, vamos reescrever essas equações. Na primeira equação, a gente tem x igual a y. A segunda equação, a gente tem x é igual a raiz quadrada de 4 menos y ao quadrado. Bom, no ponto onde elas duas vão se tocar, x e y das duas é igual. Então, a gente pode igualar essas duas expressões. Então, a gente ficaria com y é igual a 4 menos y ao quadrado. Aqui a gente pode agora desenvolver isso. Ou seja, a gente pode elevar ao quadrado os dois termos, vamos ficar com y ao quadrado é igual a 4 menos y ao quadrado. Então, passando esse y ao quadrado que está negativo para o outro lado, a gente vai ficar com 2y ao quadrado igual a 4. Agora a gente passa o 2 para o outro lado e a gente fica com y ao quadrado é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, y é igual a raiz quadrada de 2. Então, vejam só. Esse ponto em que a gente cruzou o eixo, que a gente cruzou as duas curvas, ele
coincide exatamente com um dos limites de integração que nós vamos usar em y, que é exatamente de 0 raiz sobre 2. Agora vamos definir graficamente aqui qual seria o nosso limite de integração. Olha só. Na direção y, a gente iria de 0 a raiz sobre raiz de 2. Então seria aqui, desse ponto para esse ponto. E no x de y, até raiz quadrada de 4 menos y quadrado, que é a curva do círculo. Então, a nossa integral ela é feita nesse domínio que está achurado aqui. Esse domínio ele é um domínio que a gente vai usar já já em coordenadas polares para fazer o processo de integração. A gente vai fazer uma mudança de coordenadas. Então, aqui, esse domínio ele é um círculo. Então, depois a gente vai fazer a mudança de coordenadas e vamos integrar no raio do círculo de 0 até 2. E a gente vai ter que saber esse ângulo aqui. Tá? Esse ângulo vem aqui. A gente tem que saber o valor dele, para a gente poder fazer o processo de integral. Como é que a gente poderia saber exatamente o valor desse ângulo? Bom, a gente pode usar o seguinte procedimento. Aqui nós temos a raiz de 2. A gente pode enxergar aqui, raiz de 2 no y. A gente pode enxergar um triângulo retângulo aqui, onde esse ângulo aqui seria o mesmo ângulo θ. Tá? Para não ficar uma coisa sobre a outra. Deixa eu apagar aqui, fazer um espaço em branco. E vou colocar aqui o ângulo θ. Então, esse triângulo retângulo aqui, a gente conhece o cateto oposto dele. E conhecemos também o raio, que é a hipotenusa. Então, o cateto oposto é raiz quadrada de 2. E a hipotenusa é o raio, que é 2. Ou seja, essa distância aqui, que é o cateto oposto, é raiz de 2. E o raio aqui é exatamente 2. Então, a gente pode relacionar o cateto oposto com a hipotenusa usando o seno. Então, seno de θ é o cateto oposto, que é raiz de 2, dividido pela hipotenusa, que é 2. Então, a gente pode calcular o θ como sendo arco seno, ou seno a menos 1, raiz de 2 sobre 2. Quando você faz esse cálculo na sua calculadora, você vai chegar à conclusão que esse ângulo θ é π sobre 4. Então, esse θ que a gente precisa calcular, já calculamos ele. Ele é igual a π sobre 4. Agora vamos fazer o processo de integração. Então, a gente tem que fazer a mudança de coordenadas na integral da seguinte maneira. O x, para a gente trabalhar com coordenadas polares, e aqui é interessante que a gente trabalhe com coordenadas polares porque a gente tem aqui no domínio uma região que é uma região circular. Então, mudança de coordenadas para coordenadas polares, a gente vai ter que mudar esse x, o dx dy e os limites de integração. Então, o x, quando a gente muda para a coordenada polar, ele passa a ser r vezes o cosseno de θ. O y, quando a gente muda para a coordenada polar, passa a ser r seno θ, mas a gente não vai precisar do y aqui. A gente vai precisar, sim, do dx dy. Então, o dx dy ele se torna r dr dθ, como você estudou em sala de aula. Então, esses valores aqui vão ser os valores que nós vamos usar para fazer a mudança de coordenadas. Vamos lá, então, a esse procedimento. Vou colocar aqui as duas integrais, sem colocar o limite de integração ainda. O x vai passar a ser r cosseno de θ. Dx dy vai passar a ser r dr dθ. Isso aqui a gente pode ainda escrever de uma outra maneira. Vamos já fazer isso.
Mas por enquanto vamos colocar os limites de integração. Em R, para a gente integrar em dr, a gente vai integrar de 0 até o raio 2. Então, de 0 até 2. E no θ, a gente vai integrar de 0 também, mas até o θ é igual a π sobre 4. Então, de 0 até π sobre 4. E aqui a gente pode fazer o seguinte, esse R a gente pode multiplicar por esse. Daí essa integral se torna integral de 0 a π sobre 4, integral de 0 a 2, R ao quadrado, cosseno de θ, dr dθ. Então vai ser essa integral que a gente vai ter que resolver. Vamos então fazer esse procedimento de solução. Então, primeiramente, vamos resolver essa integral aqui interna, que é em R. Então, o cosseno de θ ele é uma constante com R, e o termo que vai ser integrado é esse aqui que varia com R, que é exatamente o termo, R ao quadrado dr. Então, vamos fazer aqui essa integral. Repetir a integral de 0 a π sobre 4. Integral, como é em R, esse cosseno de θ fica constante, a gente pode colocar ele para fora já. E a integral é de R ao quadrado dr, R ao cubo sobre 3. Considerando os limites de integração de 0 até 2. E o dθ que nós vamos fazer a integral daqui a pouquinho. Então, vamos agora aplicar os limites de integração. Vamos ficar com 0 π sobre 4 de cosseno de θ. E aqui a gente vai ficar com 2 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3 dθ. Então, esse termo aqui vai ficar 0. 2 ao cubo é 8. Então, agora a integral se torna 8 terços da integral de 0 até π sobre 4 de cosseno de θ dθ. Bom, agora só resta a gente fazer a integral do cosseno de θ dθ. A integral do cosseno de θ é seno de θ. Então, já dá para a gente resolver a última parte da integral. Repetir 8 sobre 3. Integral de cosseno de θ é seno de θ. E a gente vai aplicar os limites de integração de 0 até π sobre 4. Então, isso aqui é igual a 8 sobre 3 seno de π sobre 4 menos seno de 0. Então, agora basta a gente fazer o cálculo. 8 sobre 3. O seno de π sobre 4, a gente pode fazer o cálculo na calculadora, então a gente pode se lembrar que é raiz quadrada de 2 sobre 2. E o seno de 0 é 0. Então, a gente pode aqui simplificar esse 8 com esse 2, vai ficar 4. E o resultado da integral, então, é 4 raiz quadrada de 2 sobre 3. Então, essa é a solução dessa primeira integral do exercício. Vamos agora fazer a outra integral. Então, outra integral, vamos escrever ela aqui. Vou fazer aqui a letra B. Seria a integral de 0 até 2 no y, e a integral de menos raiz quadrada de 2y até raiz quadrada de 2y da função 3x mais 2y vezes dx dy. Bom, essa integral a gente
vai fazer ela sem necessidade de fazer mudança de coordenadas para coordenada polar. E a gente tem polinômios aqui, fica mais fácil a gente integrar diretamente esses polinômios. Então, primeiramente, a gente vai fazer essa integral mais interna aqui em x. Tá? Vamos fazer esse processo de integração. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. A gente vai fazer esse processo de integração. Essa integral mais interna. Vamos lá, então. 3, então a gente vai integrar em x. Então, 3x dx, a integral, vai ficar da seguinte forma. Vou repetir aqui o sinal de integração de 0 até 2. Então, integral 3x ao quadrado sobre 2. E a integral de 2y dx, 2y vezes x. Nesse resultado da integral, a gente vai aplicar os limites de integração. Menos raiz quadrada de 2y até raiz quadrada de 2y. E aqui a gente vai, daqui a pouquinho, fazer a integral 1 dy. Então, vamos fazer essa substituição dessas variáveis aqui, que são os limites de integração. Então, integral de 0 a 2, 3x ao quadrado, aí a gente vai substituir raiz quadrada de 2y, sobre 2, menos raiz quadrada de 2y ao quadrado. Então, esse sinal, isso aqui tudo vai multiplicar o 3 sobre 2, né? Esse sinal de menos aqui elevado ao quadrado vai ser muito importante a gente tirar a conclusão correta com relação a isso daqui a pouco. Mais 2y e multiplica o x. Então, x a gente vai substituir raiz quadrada de 2y menos raiz quadrada de 2y. Novamente, isso aqui multiplica 2y. E agora a gente vai fechar esse parênteses aqui da frente. A gente fecha e coloca dy. Então, esse jogo de sinais ele é muito importante nesse processo. Então, vamos tentar fazer isso direitinho. Vamos repetir aqui com calma. 0 até 2, 3 sobre 2. E aqui, quando a gente faz raiz quadrada de 2y ao quadrado, o resultado é simplesmente 2y menos, que é esse menos aqui. Para todas as vezes que a gente leva um número negativo ao quadrado, o resultado é positivo. Então, esse resultado aqui vai ser positivo. Quando a gente eleva ao quadrado, dá o próprio 2y. Tudo isso aqui multiplica 3 sobre 2. Mais 2y. E aqui, olha só, raiz quadrada de 2y menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 2y. Fechando esse parênteses aqui de fora. dy. Então, a gente anota que vai ter uma simplificação aqui. Esse termo vai eliminar com esse. E aqui, ao invés de raiz quadrada de 2y, a gente vai ficar com 2 raiz quadrada de 2y. Então, a gente pode reescrever essa integral. 0 até 2. 3 sobre 2. Opa, esse aqui não precisa mais a gente repetir. Aqui vai ficar 2 raiz quadrada de y. Multiplicando com esse 2 aqui da frente, vai ficar 4y raiz quadrada de y. 2y. dy.
Bom, essa integral agora a gente pode deixar ela só como potência de y, para facilitar o processo de integração. Então, 4 vezes y vezes... Aí a gente agora pode usar a seguinte propriedade, né? 2y elevado a meio. Só está reescrevendo essa raiz quadrada aqui. E agora a gente pode separar esse termo. A gente ficaria com 4y, vamos fazer aqui passo a passo, vezes 2 elevado a meio é a raiz quadrada de 2. E aqui a gente ficaria com y elevado a meio. Então vamos continuar o processo. 4 raiz de 2. Y vezes y elevado a meio vai ficar y elevado a 1, que é 1 daqui, mais o meio. dy. Então esse 4 raiz de 2 a gente pode tirar da integral. A gente vai ficar com a integral de 0 a 2. 1 mais 1 meio é 3 meios. A gente pode colocar logo aqui. Y elevado a 3 meios dy. E agora a gente pode fazer o processo de integração. Então, vai ficar 4 raiz de 2. Y elevado a 3 meios dy integrado é y elevado a 3 meios mais 1 dividido por 3 meios mais 1. Então, se a gente faz aqui separadamente esse 3 meios mais 1, a gente chega até, vamos tirar o MMC, né? 2 vezes 1 é 2, mais 3, 5. 5 sobre 2. Então, o resultado é 4 raiz de 2 vezes y elevado a 5 sobre 2 sobre 5 sobre 2. Opa, aqui a gente esqueceu de colocar os limites de integração. 0 até 2. 0 até 2. Aqui a gente pode simplificar um pouquinho essa expressão, passando 2 para cá para cima. Temos com 8 raiz quadrada de 2. Y elevado a 5 sobre 2. De 0 até 2. Bom, agora a gente pode substituir os limites da integração. Então vamos ficar com 8. Esquecemos o 5 aqui embaixo também. Vamos colocar esse 5 aqui. 8 raiz quadrada de 2 sobre 5 vezes 2. Agora vamos substituir os limites de integração. Menos 0 elevado a 5 sobre 2. 0 elevado a 5 sobre 2 é 0. Então o resultado vai ficar 8 raiz quadrada de 2 sobre 5. E 2 elevado a 5 sobre 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 5. Estamos no final. Então vamos repetir aqui. 8 raiz quadrada de 2 sobre 5. 2 elevado a 5. Esse 2 elevado a 20, a gente pode juntar esses dois radicais. Então, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 5 vai ficar 2 elevado a sexta. 2 elevado a sexta potência é 64. Então, a gente vai ficar com 8 sobre 5 raiz quadrada de 64. E a raiz quadrada de 64 é 8. Então, fica 8 sobre 5 vezes 8, que fica 64 sobre 5. Então, esse é o resultado dessa segunda integral. 64 sobre 5. E agora, finalmente, vamos fazer a última integral, que é a integral da seguinte forma. A gente vai integrar essa equação da região R
E a função a ser integrada é x ao quadrado mais 9 y ao quadrado dx dy. E a gente vai integrar ela na região R, que é definida por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x maior ou igual a 0. Bom, essa integral aqui, a gente vai primeiramente visualizar a região que a gente vai integrar. Então, essa equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é a equação de um círculo com centro na origem e raio 1. Então, a gente tem aqui o círculo de raio 1. E a gente vai considerar também na região esse círculo de raio 1 e x ao quadrado maior que 0. X ao quadrado maior que 0 não, x maior que 0. Então, na realidade, a região que a gente vai integrar é essa região achada aqui. Tá? Seria metade desse círculo. Bom, para fazer esse processo de solução, a gente vai usar novamente a questão de mudança de variáveis para questão de coordenadas polares. Como a gente tem aqui x e y, a gente pode fazer da seguinte maneira. Não dá para a gente substituir diretamente o r ao quadrado aqui, porque a gente tem x ao quadrado mais 9y ao quadrado. Se fosse x ao quadrado mais y ao quadrado, nós substituímos normalmente aqui o r ao quadrado. Mas a gente não pode fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a seguinte substituição. Vamos considerar o x como sendo r cosseno de θ, o y vai ser r seno de θ. A gente vai substituir aqui e aqui. O nosso dx dy vai ser, como a gente usou no exercício agora há pouco, r dr dθ. E vamos fazer o processo de integração. Então, vamos lá. Analisando agora os limites de integração. Bom, vamos escrever primeiro as integrais, depois a gente analisa os limites. Então, vai ser x ao quadrado. X ao quadrado é r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Então, r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Então, nós elevamos esse termo aqui ao quadrado. Mais 9 vezes y ao quadrado. Y ao quadrado é r ao quadrado seno ao quadrado de θ. R dr dθ. Bom, em R, nós vamos integrar de 0 até 1. Está aqui, 0 até 1. Nos limites da integração que nós desenhamos, dá para ver. E em θ, a gente vai fazer de menos π sobre 2 até π sobre 2. Menos π sobre 2 até π sobre 2. Esse ângulo aqui é o ângulo menos π sobre 2. Esse outro ângulo aqui é o ângulo π sobre 2. A gente vai fazer de menos π sobre 2 até π sobre 2. Essa integração. Bom, então agora vamos fazer o processo. Menos π sobre 2, π sobre 2, 0 até 1. R ao quadrado vezes R vai ficar R ao cubo, cosseno ao quadrado de θ, mais 9, R ao quadrado vezes R, R ao cubo, vezes seno ao quadrado de θ. E R dθ.
Bom, então vamos resolver essas integrais. Primeiramente, a gente vai fazer a integral de r ao cubo cosseno ao quadrado dr. Então essa integral vai ficar, vou repetir aqui, menos π sobre 2, que é π sobre 2, vai ficar r à quarta sobre 4 cosseno ao quadrado de θ mais 9 r ao cubo dr também é r à quarta sobre 4 cosseno ao quadrado de θ. Daqui a pouquinho a gente vai integrar isso em dθ. Aqui a gente vai aplicar os limites de integração de 0 até 1. Então vamos aplicar esses limites de integração agora. Isso daqui vai ficar igual a menos π sobre 2 π sobre 2. Quando a gente substituir aqui, vai ficar 1 a quarta sobre 4 cosseno ao quadrado de θ menos 0 a quarta sobre 4 cosseno ao quadrado de θ mais 9 1 a quarta sobre 4 seno ao quadrado de θ menos 9 0 a quarta sobre 4 seno ao quadrado de θ. Então, tudo isso daqui já a gente vai integrar em dθ. Tudo que fica com 0 a quarta multiplicado por alguma coisa, a gente vai ser igual a zero. Então esses dois termos aqui eles vão ser eliminados do processo. Então a gente vai ficar com a integral menos π sobre 2 até π sobre 2 de 1 quarto do cosseno ao quadrado de θ mais 9 vezes 1 quarto seno ao quadrado de θ. Esse 1 quarto, como tem os dois termos, a gente pode colocar ele para fora da integral. A gente vai ficar com a integral de cosseno de θ mais 9 seno ao quadrado de θ. dθ. Bom, então agora a gente precisa fazer a integral em θ. Para fazer esse processo, a gente tem que integrar cosseno ao quadrado de θ e seno ao quadrado de θ. Nesse momento, a gente está trabalhando a questão da integral dupla. Então, a gente vai usar apenas o resultado dessas integrais. E você pode fazer com calma essas integrais depois como exercício. Não é difícil, mas a integral de cosseno ao quadrado de θ, o resultado dela, você vai usar as identidades trigonométricas para fazer isso. Ele vai ser meio θ mais seno de θ cosseno de θ. Então esse é o resultado dessa integral, mais a constante de integração. Integral seno ao quadrado de θ de θ parecido. Ela é seno de θ meio vezes θ menos seno de θ cosseno de θ, mais a constante de integração. Então, repetindo, a gente não vai fazer a solução dessas integrais aqui, mas você consegue fazer elas usando a questão das identidades trigonométricas. A gente vai usar apenas o resultado delas. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui 1 quarto vezes a integral de cosseno ao quadrado. É meio θ mais seno θ cosseno θ. Isso aqui tudo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aí a gente agora vai fazer mais 9 vezes a integral de seno ao quadrado de θ, que é meio θ menos seno de θ cosseno de θ no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Fecha esse parênteses seguido 9 e depois fecha o parênteses da multiplicação no quarto. Agora nós vamos substituir os valores dos limites de integração. Mas muita atenção nessa hora porque são muitos termos.
1 sobre 4, multiplica todo mundo, meio de θ, vamos substituir π sobre 2. π sobre 2 mais seno de π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 2 menos o menos π sobre 2 mais seno de menos π sobre 2 vezes o cosseno de menos π sobre 2. Então, agora a gente fecha esse parêntese aqui. Agora vamos substituir na expressão aqui da direita. Mais 9 vezes meio π sobre 2 menos seno de π sobre 2 cosseno de π sobre 2 menos π sobre 2 menos seno de menos π sobre 2 vezes cosseno de menos π sobre 2. Agora a gente vai fechar esse parênteses aqui, fechar esse aqui e esse aqui. Pronto. E agora a gente fecha esse que multiplica 1/4. Falei para você que tem que prestar bastante atenção nesse momento. Bom, felizmente a gente vai poder agora simplificar bastante coisa, porque a gente sabe que cosseno de π sobre 2 é cosseno de 90 graus. Então, onde tiver cosseno de π sobre 2 ou cosseno de menos π sobre 2, vai ser 0. Então, isso aqui é 0. Esse termo aqui é 0. Esse termo aqui é 0. Esse termo aqui é 0. Então, simplificou bastante as coisas para a gente. A gente ficou, então, com 1 sobre 4 vezes meio de π sobre 2, que é esse π sobre 2 aqui, menos com menos dá mais, π sobre 2. E aqui embaixo a gente vai ficar com mais 9 meio π sobre 2, menos com menos dá mais também, π sobre 2. Então agora a gente pode fazer os cálculos finais. Vamos fechar esse parênteses aqui com 1/4. Então vamos ficar com 1/4 vezes 1 meio. 1 meio tem os dois aqui, a gente pode isolar isso. Vai ficar 1/8. Está isolando esse 1 meio daqui. Vamos ficar então com π sobre 2 mais π sobre 2 é π, mais 9, π sobre 2 mais π sobre 2 é π também. Então, esse resultado aqui vai ficar 1/8 de 10π. Ou seja, 5/4 de π. Então, essa integral ela deu bastante trabalho com relação a esses termos todos, né? Jogo de sinal, muita atenção com relação aos parênteses. E o resultado dela é 5π sobre 4. Então, esse foi o processo, né, de solução dessas 3 questões de integrais. E eu espero que você tenha compreendido o princípio básico na solução de cada uma delas e eu desejo sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!